Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de arte. O tema da aula de hoje é paleta de cores. É meio que um desdobramento da aula anterior, certo? Uma continuidade. Eu vou pedir que você separe esses materiais, algumas folhas de papel, lápis de escrever, lápis de cor, canetinha, que vai ser importante para a aula de hoje. Também, se você conseguir, um plástico transparente e uma fita adesiva. Vai ser importante para uma atividade que a gente vai fazer aqui. Vou te dar um tempinho para você se organizar aí. Vou começar com essa imagem. Observe bem, são na verdade várias imagens ali, né, que formam esse mosaico. Na verdade são vários quadros, né, várias pinturas. O nome do artista é Claude Monet. Por isso que eu coloquei ali o título O Parlamento de Monet. Ele fez várias versões, né, dessa mesma paisagem. Enfim, o parlamento em inglês fica em Londres, né, ou o parlamento do Reino Unido, como queiram chamar. Aqui está uma fotografia que mostra como é, né, um pouco mais realista nesse caso. E voltando à imagem, como o Claude Monet trabalhou em suas pinturas. Então a primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem, se parece com uma imagem muito realista da paisagem que a gente acabou de ver, ou não? Segundo pensamento as cores variam bastante. Reparem só, cada quadro, cada pintura tem uma forma ou algumas cores que são características ou peculiares. Por que isso acontece? Bem, o Claude Monet participou de um movimento chamado impressionismo. O impressionismo é um movimento do modernismo europeu, né, acontece ali no final do século XIX para início do século XX. Então, foi um movimento que acontece primeiramente ali em Paris, né? E os artistas se organizaram em função de criar pinturas com essa estética. Consistia em ir para o espaço externo. Essa era uma novidade, porque até então a pintura dita acadêmica, os artistas trabalhavam em seus ateliês com modelos, né? Então tudo o que eles faziam, uma paisagem, ou às vezes corpo humano, arquitetura, tudo era baseado em modelos. Então os impressionistas são os primeiros artistas que vão ao espaço, ao ar livre, e começam a criar os seus trabalhos. Outro aspecto, eles exploravam esses efeitos fugazes de luz e movimento. Então por isso que a gente tem ali vários tons diferentes em pinturas diferentes. Qual que era a ideia? O Claude Monet estava tentando captar a luz daquele momento, naquela paisagem ali do parlamento inglês. Então, a primeira pintura ali, por exemplo, você vê que tem um aspecto muito mais enevoado. Então, de repente, estava uma neblina muito forte. Os tons são mais acinzentados,
né? Em outras pinturas, o tom vai ficando mais quente ou mais frio, dependendo da hora do dia, do clima, né, do ambiente. Então a gente já pode pensar aqui como esse artista estava percebendo, né, esses impulsos sensoriais e visíveis ali naquele ambiente. Vejam que não há uma preocupação que a imagem seja realista. Não tem preocupação nenhuma que a imagem se pareça muito com o real, como é o caso da fotografia que a gente viu. Aqui, o artista sabia que se tratava de uma pintura e que ele estava trabalhando formas, cores, texturas, né? E era isso que estava interessando para ele nesse momento, explorar essas relações de cores. A gente na aula passada falou um pouquinho sobre o estudo da cor, que o estudo da cor implica em você pensar relações cromáticas, e é isso que a gente vai dar continuidade aqui. Nós já vamos então para a primeira atividade. Bom, o que você vai fazer aqui? Você vai escolher um lugar na sua casa, ou observar pela sua janela, né, a paisagem que você tem aí, e tentar fazer uma grade de cores. Você vai tentar captar quais são as cores que você consegue perceber nesse momento, nesse ambiente. Então, mais ou menos quase, né, próxima à ideia do Monet aqui, que tentava captar as cores daquele momento do parlamento inglês, você vai fazer observando a vista da sua janela ou mesmo no seu ambiente de casa. Você pode fazer uma grade com pequenos quadrados, ou você pode simplesmente pintando sem se preocupar muito com a grade. O importante é que você tenha um resultado ali de algumas cores. Eu coloquei 9, mas se você conseguir mais cores, não tem problema, pode fazer. Vou te dar um tempo aqui para você realizar essa atividade.
Muito bem, se você realizou a atividade, você acabou de fazer uma paleta de cores. Lógico que ela é uma paleta aleatória, foram as cores que você acabou de observar. Essa, por exemplo, que você está vendo na tela, são as cores que eu vi da minha janela quando eu estava propondo essa atividade, né? Então eu fui lá, fui comparando e vendo e fui montando essa paleta, certo? Então a paleta é um conjunto de cores que você seleciona para um determinado fim. Eu poderia fazer, por exemplo, uma pintura usando essas cores, poderia tentar representar a paisagem que eu estava vendo a partir dessa paleta, né? E aí um sem fim de coisas que eu poderia fazer com essa paleta. Bem, tem uma relação também de cores que é diferenciada pela sensação térmica que ela causa, né? Por que sensação? De fato, a cor não tem uma temperatura, né? Ela é simplesmente uma sensação com base nessas experiências que a gente já vivenciou. Basicamente são cores quentes ou frias. Como você pode observar aqui no círculo cromático, as cores que estão na parte de cima, né, os tons correspondentes ao amarelo, vermelho, laranja, são cores quentes, e cores abaixo no círculo são as cores frias, os azuis, tons de verde, até ali os tons violáceos. Lógico que isso é uma coisa relativa. Por exemplo, se eu comparar a cor roxa com a cor azul, eu posso dizer que o roxo é um pouco mais quente que o azul, né? Porque ele tem um pouquinho ali do magenta, do vermelho. Isso faz com que ele seja mais quente, mesmo estando ali na faixa correspondente às cores frias que a gente vê dividida aqui na tela. Um artista que explorou os efeitos de uma e de outra paleta foi o Pablo Picasso. Aqui nós vemos dois trabalhos de duas fases distintas dele. Na primeira, cujo título é Família de Saltimbancos, de 1905, nós vemos tons prioritariamente em tons vermelhos, ou seja, cores quentes. Já o segundo quadro, a segunda pintura, Mendigos à Beira-Mar, que data de 1903, nós vemos principalmente tons de azul. Então percebam também como, principalmente no segundo caso, a cor ajuda a enfatizar a sensação que a gente vê na tela. Parece inclusive que as pessoas que estão ali estão sentindo frio, né? Você quase capta a sensação daquele lugar. Eu coloquei do lado as cores que se destacam ali em uma e em outra pintura. Então, só para a gente pensar que ali a gente já tem uma ideia da paleta que ele usou. Bem, com base nisso, eu vou propor a segunda atividade hoje. A gente vai pensar aqui nas estações do ano, né? Nós estamos agora numa fase de transição de estações e a gente já começa a sentir isso, né? Eu gostaria que você pensasse as cores que principalmente a gente vê na primavera, depois no verão, depois no outono e por fim no inverno. Tentar imaginar quais são as cores mais comuns em cada estação. Lógico que também é baseado na nossa vivência, né? A gente vai deduzir que o verão é a temperatura que tem mais calor, e a gente vai ver mais paisagens, enfim, em relação ao inverno, que a gente tem já um céu mais nublado, às vezes chuva com mais intensidade e assim por diante. Então, você vai tentar agora transmitir por meio das cores que você selecionar aí a diferença de sensação entre uma e outra estação. Vou te dar um tempo para você tentar realizar aí essa atividade.
Vamos seguindo adiante aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo dessas paletas de cores. As paletas que a gente vê aqui são ilustrações baseadas nos trabalhos do Johannes Itten, que é aquele teórico que eu citei já na aula anterior, no qual estamos nos baseando para essa aula. Então a primeira paleta ali corresponde aos tons da primavera, a segunda do verão, a terceira do outono e a última, no canto direito, são as cores do inverno. Lógico que eu volto a falar, isso é com base em experiências, então é uma percepção mais pessoal. Mas a gente pode pegar aqui algumas coisas gerais, né? Vou usar como exemplo o outono que está na terceira paleta. É o momento em que as folhas, né, das árvores secam e elas caem. Então é muito comum a gente ver esses tons mais ocres, marrons, né, tons mais escuros nessa estação do ano. Então essa transição das folhas verdes que vão ficando amareladas, por fim vão ficando marrons. E por fim ali no inverno também, dependendo da localização do lugar, vai ter mais período de chuva, mais intensidade de nevoeiro, neblina, então por isso que os tons vão ficando acinzentados, azulados. Então traz consigo, né, essa gama de experiências que a gente tem. E é possível também explorar isso, como a gente viu o Picasso fazendo na pintura. O fato a gente está a todo momento interagindo com as cores, e as cores interagem entre si, tá? Então sempre uma cor vai ter um diferente efeito quando comparada com outra cor. Quer ver um exemplo prático disso? Na tela nós temos dois quadros, um quadro branco e um quadro preto. Se eu adicionar aqui um quadro cinza sobre o branco e um quadro cinza sobre o quadro preto, vocês percebem que o cinza são dois tons diferentes? Qual quadro cinza é mais escuro? Você possivelmente respondeu que é o quadro que está sobre o quadrado branco, né? E o quadrado que está sobre o quadrado preto é um pouco mais claro, é um cinza mais claro. E se eu falar para você que, na verdade, eles têm o mesmo tom? Se eu tirar o quadro branco e o quadro preto, a gente pode ver isso. E o que isso quer dizer? O cinza, quando ele está interagindo com o branco, ele parece ser mais escuro. Quando ele está interagindo com o preto, ele parece ser mais claro. É uma compensação que os nossos olhos estão fazendo. E a nossa percepção, lógico,
vai entender dessa maneira. Isso não acontece só com o preto, branco e cinza, né? Isso acontece também com as outras cores. Agora na tela eu tenho um quadrado magenta e um quadrado amarelo. Se eu sobrepor a eles um quadrado laranja, a gente vai ter também essa diferença bem clara. O quadrado laranja parece muito mais amarelado sobre o magenta, enquanto o quadrado laranja que está sobre o amarelo parece muito mais avermelhado. E é a mesma situação, eles são exatamente da mesma cor. O que isso quer dizer? Que as cores estão a todo momento interagindo entre si e interagindo conosco. Quer ver um outro exemplo disso? É aquilo que o item chama de contraste simultâneo. Nós estamos vendo na tela a bandeira do Brasil. Mas essa bandeira está um pouco diferente, né? Lógico, ela não está nas cores corretas, certo? E se eu te disser que a gente já vai ver ela nas cores corretas sem eu mexer e alterar aqui diretamente na tela? Eu vou pedir que você olhe por alguns segundos aquela estrelinha que está na parte de cima ali do globo no centro. Então vamos observar agora. Eu vou mudar agora para uma tela branca e você continue com os olhos fixos naquele ponto ali, tá bom? O que aconteceu? Você conseguiu ver a bandeira do Brasil nas cores corretas, mesmo ela não estando na tela. O que aconteceu aqui? Explicando bem superficialmente. A nossa retina, ela está a todo momento imprimindo as imagens que a gente vê e fica guardada na nossa retina por alguns segundos. Isso é o que é chamado de pós-imagem. Isso acontece basicamente com tudo. Até às vezes quando a gente olha uma luz muito forte, por exemplo, que fica uma sombra no nosso olho. Mas basicamente o nosso olho sempre está criando essa pós-imagem para qualquer objeto e qualquer coisa que a gente visualize. Como foi o caso aqui da imagem da bandeira. Quando eu tirei a imagem e deixei só o fundo branco, ali apareceu a pós-imagem que estava gravada na sua retina, na verdade. E um fato curioso é que essa pós-imagem ela tem cores complementares às cores. Então eu já sabia que as cores que eu estava colocando na primeira bandeira, elas seriam cores complementares da bandeira, né, nas cores corretas, por isso que a gente veria. Eu vou falar um pouco melhor sobre cores complementares na próxima aula, tudo bem? Então a gente vai aqui replicar esse experimento, né? Então eu vou pedir que você selecione um objeto na sua casa, pode ser qualquer objeto, um brinquedo, um objeto decorativo, que tenha uma cor só, e você vai olhar esse objeto por algum tempo, como a gente fez com a bandeira, e depois você vai olhar sobre uma folha branca. Aí você vai registrar que cor é o objeto na realidade e que cor você enxergou na folha branca. Vamos tentar fazer isso?
Muito bem, retornando aqui, eu espero que você tenha conseguido fazer essa observação, né? Isso funciona com basicamente todas as cores. E essa ideia da complementar, por exemplo, se o objeto for preto, a gente vai ver uma cor clara ou branco, né? Sempre então essa oposição. Bom, seguindo aqui ainda falando sobre a interação com as cores, e aqui já pensando na ideia dessa interação no ambiente, principalmente manipulado pelos artistas ou artesãos, como é o caso aqui dos vitrais, essa é uma prática já bem antiga. O que é um vitral? É uma vidraça composta por pedaços de vidro coloridos ou pinturas sobre o vidro que geralmente representam cenas ou personagens. Já é uma prática muito comum desde a Idade Média, né, em que as grandes catedrais tinham elaborados vitrais. Funciona quase como um mosaico, então essa peça vai sendo montada pouco a pouco e parte por parte ali do vidro. Você já deve ter visto isso em algum lugar, inclusive pela cidade. O fato é muito interessante o efeito que isso causa dentro do ambiente, né? A luz que passa por esse vitral vai mudar completamente esse ambiente, principalmente durante o dia, né, na luz natural. Alguns artistas contemporâneos, inclusive, se apropriam dessa mesma ideia. Lógico que em outros contextos, mas como é o caso desse trabalho, né, dessa instalação da artista Lúcia Koch. O nome é O Gabinete, foi montada em 1999 em razão da Bienal do Mercosul, lá no Rio Grande do Sul. Então ela alugou ali um galpão que armazenava barcos, separou esse pedaço, inclusive ela tira uma parede para conseguir obter um efeito melhor ali, e ela vai colocar adesivos sobre os vidros ou as janelas. E isso causa aquele efeito que a gente está vendo ali. Inclusive aqui eu tenho imagens, né, que vão mostrar em várias partes do dia como o ambiente fica diferente. Então a gente tem ali registrado em fotografia toda a transição do dia e de acordo com aquela luz. É quase o mesmo pensamento ali dos impressionistas, do Claude Monet, por exemplo, vendo o parlamento inglês em diferentes momentos do dia e tentando perceber e captar qual era a composição que ele tinha. Então aqui, a luz transformada em cor manipula o objeto, né? Manipula o ambiente, melhor dizendo, e se torna um objeto praticamente concreto. Outra forma de trabalhar com a projeção de luz, aí já é uma projeção direta, com os aparatos tecnológicos que temos hoje. Aqui, por exemplo, nesse trabalho do Miguel Chevalier, feito em 2008, ele usa potentes projetores, né, de vídeo, e combina aqui com 2 computadores. Esse jardim, o nome é Ultra Nature, né, ou Ultra Natural, em que ele simula um ambiente natural com imagens ali de vegetação. E é interessante que essa vegetação se move como se estivesse sob efeito de vento, alguma coisa assim, mas quando o espectador passa na frente do projetor, alguns sensores captam esse movimento e criam mais movimento ainda sobre essa vegetação. Então, o espectador ele vai a todo momento interagir com a obra que ocupa um grande espaço. Aqui no caso, ela estava montada, né, em razão da Bienal Emoção Artificial do Itaú Cultural, isso no metrô em São Paulo. A gente vai ver uma proposta agora com a professora Déia para a nossa próxima atividade, então preste bastante atenção que a gente vai fazer algo parecido em seguida. Olá, tudo bem? Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Déia e vou acompanhar vocês nessa aventura. Depois da experiência que vocês tiveram visitando a intervenção que a Lúcia Koch fez nas vidraças, colando adesivos coloridos, transparentes, para ver a luz do sol atravessá-los e refletir as figuras que ela havia colado de uma forma muito artística, muito bonita, agora são vocês que vão experienciar essa vivência. Agora, nós vamos pintar a nossa vidraça com a autorização das pessoas que moram aí na casa de vocês, tá? E é com canetinha à base d'água, que é mais fácil de limpar. Então vocês peguem as canetinhas que vocês escolherem e vão até a vidraça e comecem a desenhar. Criem
o que você pode criar, o que vocês quiserem. Fazer uma pintura abstrata, fazer uma representação de algum objeto que vocês têm em casa, desenhar o que vocês veem depois da vidraça, uma paisagem, uma outra casa. Desenhe o que vocês quiserem, o que vocês inventarem. Pode desenhar você também, porque de repente você está vendo seu reflexo aí no vidro que você vai pintar, e quem sabe você pode pintar você mesmo, né? Vocês viram que desenho legal que fica? Fica uma pintura muito diferente, muito gostosa da gente observar e dá vontade de pintar mais, né? Mas assim, vamos com cuidado pra gente não danificar a nossa janela. Um paninho úmido tira toda essa tinta que a gente já usou. Então limpa bem a vidraça com paninho úmido, depois passa um paninho seco e aí a vidraça está pronta para ser pintada de novo com outro motivo, com outra ideia que vocês tiveram. E daí, se a vidraça não bate direto numa janela, numa parede clara, de preferência, né, uma parede mais clara, utilizem uma folha em branco e coloquem ela aonde o reflexo pegue bem em cima, que daí vocês podem observar essa figura como ela ficou. E daí vocês conseguem ver o efeito que causou a pintura na vidraça da janela. Muito bem, então, inspirados, né, tanto no trabalho da Lúcia Koch, lá da instalação, quanto nessa proposta que a professora Déia trouxe pra gente, nós vamos fazer agora uma intervenção aí no ambiente que você escolher. De preferência, pegue uma janela que passe bastante luz natural, né, aquela que o sol pega em cheio. O que você vai fazer? Você pode usar canetinha e pintar diretamente sobre o vidro, se logicamente, né, o adulto responsável por você assim deixar. Se não tiver como lavar e limpar a janela depois, o que você pode fazer? Você pode pintar sobre o papel transparente que a gente pediu para você selecionar no início. Pode ser um papel tanto mais resistente quanto até aquele papel que é usado na cozinha, né, para embalar alimentos, aquele já serve. Você pode pintar sobre esse papel, então a ideia é tentar decorar o máximo possível aí dessa janela sobre o vidro. Você pode colar com fita adesiva e aí tentar observar que efeito isso causa no seu ambiente. Vou te dar um bom tempo aqui para você tentar realizar essa atividade.
Se você precisa de mais tempo, não tem problema, nós estamos encerrando hoje. Eu só queria frisar aqui os aspectos que a gente trabalhou, né? Principalmente como você cria e desenvolve uma paleta de cores. Isso pode ser intencional, pode ser a partir de um dado da natureza, da observação também, da contemplação. Você pode usar isso nos trabalhos e você pode também intervir no ambiente, né? Hoje nós vimos um pouco mais sobre a ideia de cor-luz em relação a pigmento, principalmente, que a gente começou a ver na aula anterior. Eu espero que você tenha gostado da aula. Por hoje é só e até logo!